Gente daqui. Oferecimento Mobilar, M. Brum, Odonto Excellence, Sagitália, Sicredi. Gente daqui. Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um Gente Daqui. Gente Daqui que no mês de março é especial Mês das Mulheres, onde todos os episódios desse mês são com mulheres. Mulheres que estão contando suas vivências, suas histórias e assim continuará até o final do mês. E hoje a nossa convidada é professora de ginástica, de hidroginástica, instrutora de funcional bang e zumba, além de estar aos 72 anos distribuindo vitalidade por onde passa. E o melhor de tudo, ela é gente daqui. Com vocês nesse episódio, Tânia Marchi. Tânia, muito obrigada por ter aceito o convite, muito obrigada por estar conosco hoje, contando um pouquinho da onde vem tanta vitalidade para esta mulher que não para nunca. Boa noite, Nezeline, boa noite aos ouvintes, parabéns para toda a equipe da TV daqui. Obrigada. E estou muito honrada de ter recebido esse convite. Que bom. Sinceramente, assim, agradeço. Me sinto lisonjeada para falar sobre vitalidade e sobre a minha profissão e um pouco da trajetória de professora, né? Que muito me orgulho de ser professora e de estar aqui atuando ainda no mercado de trabalho, ministrando aula para crianças e adolescentes, para mulheres na academia, né? É uma vida ativa, né? É gratificante. Gratificante. Tânia, tu é natural da onde? Eu sou natural de Bossoroca. Só que quando eu nasci, Bossoroca era distrito de São Luís Gonzaga. Então tu é São Luizense. Eu sou São Luizense, né? Eu ouvi a palestra da Mara Rita, né? Que ela é conterrânea, né? Sim. De Bossoroca, do Rincão dos Antunes. E daí eu disse assim, olha, mas ela esqueceu desse detalhe importante, né? Que naquela época que Bossoroca é uma parte de São Luís Gonzaga. Então, naquela época, era o distrito, né? Uhum. E foi se emancipar mais tarde. Então, nasci em Bossoroca e me sinto são luizense. Então, eu tenho duas cidades do coração, né? Como é que era, Tânia, a tua infância? Porque hoje eu te conheço há um bom tempo e tu é elétrica, né? Então, como a gente estava conversando antes sobre idade, né? Aos 72 anos é elétrica desse jeito, como é que era quando era criança? Era muito arteira? Olha, eu não diria assim que eu era arteira, eu diria que eu era aventureira. Eu me criei assim, brincando nos campos da Bossoroca, né? Nos riachos. Nós éramos uma família de 8 irmãos e mais a criançada da vizinhança, então a gente brincava muito. E a gente tinha muita brincadeira assim, ó, eu não gostava muito de brincar de boneca. Eu gostava de andar de bicicleta, meus irmãos mais velhos tinham bicicleta, a gente andava com as pernas roxas, né? De tanto experimentar e aventurar. E a gente tinha, assim, muita brincadeira naquela época, não tinha televisão, não tinha nada, né? Então, a gente brincava de se embalar nas redes, nas árvores, subir nas árvores, comer frutas nas árvores, né? A gente comia bergamota no pé, a gente não apanhava para comer embaixo. Sim. Não, a gente subia nos pés de bergamota. Ficava lá comendo bergamota. Eu e a minha irmã gêmea, a Vânia, né? Então, a gente teve uma infância muito saudável, onde o pai tinha a residência também, assim, ó, tinha um espaço de muito verde, tinha árvores frutíferas no mato, né, que a gente chamava de riacho, né, mas que eram cachoeirinhas nascentes dentro do mato, né. Então,
o pai tinha uma serraria e ele procurou um ambiente para construir seu empreendimento onde tinha nascente de água, né? E tinha árvores, muita sombra, e a gente se criou brincando assim, se aventurando. Então, assim, ó, eu acredito que a gente fez muita arte, né? Mas eu era aventureira. Eu gostava de conhecer as coisas, brincar de se esconder até tarde da noite. É importante uma família grande. A gente não precisava sair para brincar com os amigos. A gente tinha os amigos dentro de casa. E fazia uma festa. Fazia uma festa. Então, assim, ó, eu acho que eu fui bastante aventureira. Acredito que seja isso. Fazíamos arte, assim, a gente sempre faz, né, quando criança, que os pais nem ficam sabendo, Sim. né? Mas era tudo tão saudável, né? Era brincadeiras, assim, tomar banho de chuva, né? E coisa que são poucas hoje, né? Esses dias, a minha pequena também deu uma chuva e ela chegou em casa, ela começou a se molhar. E eu dizia, vem pra cá. E ela, não, mãe, deixa. E eu digo, tá, vai. Não tava, aquela chuva não era fria. E ela brincou. Eu digo, credo, a gente brincava, né? E a gente agora começa, vai se engripar, não quer deixar, vai ficar gripada, não sei o quê. E deixei. Gente, ela era realizada. E são memórias que a gente cria, né, de infância. Isso é muito saudável. A gente brincava muito. As nossas brincadeiras de limão na parede. Quem é da minha época deve lembrar que a gente manchava toda a parede da casa, porque é terra vermelha, né? Então, a gente arrancava os limão, apanhava os limão e brincava na parede, né? E não faziam guerrinha de limão? E de frutinha de cinamomo também, né? Faziam de tudo. E meus irmãos mais velhos, a gente aprendia as artes com eles, claro, que a gente tinha lá fora. Os professorzinhos. Como é que a gente chamava? Não era as cambuca, tinha um outro nome, mas tu fazia as arminhas com taquara para fincar as frutinhas de cinnamon. É verdade. E como é que surgiu a escolha para ser professora? Qual que é a tua formação não é só como prof, né? Antes nós estávamos conversando, tu não é só professora, tu tem mais uma formação técnica antes da escolha de prof. Olha, assim, ó, eu desde pequena, eu gostei muito de ler, e eu lia muito, né? Então, assim, ó, eu imaginava que existia um mundo muito bonito lá fora. E além da nossa casa, além daquela cidade, e eu sonhava, sabe, através dos livros que eu lia, eu queria conhecer aquele mundo que eu encontrava dentro dos livros. Então, eu tinha muita vontade de estudar. E a minha irmã mais velha, Marilena, ela estava estudando em São Luís Gonzaga. Ela veio morar em São Luís Gonzaga, casou em São Luís Gonzaga. E ela era muito incentivadora para que a gente estudasse. E ela convenceu meu pai que eu deveria estudar. E então, eu vim para São Luís Gonzaga, tá? Só que, naquela época, era muito difícil tu fazer o magistério, porque era particular, né? Mas eu queria estudar e eu queria trabalhar, porque eu queria ser independente. Então, meu cunhado arrumou um emprego para mim na antiga Amaral e Companhia, que era uma gráfica, e eu trabalhava de dia e estudava de noite na Escola Técnica de Comércio de São Luís Gonzaga, que foi extinta não sei quantos anos atrás, mas que era a famosa escola do Raimundão, né? Então, eu estudei nessa escola técnica. Aí, trabalhei durante esse período também, e a minha irmã, Marilena, como sempre, me dando estímulo, me incentivando, ela me aconselhou a fazer uma faculdade. E eu sonhava mesmo numa faculdade, e eu queria uma faculdade que fosse federal. Então, eu resolvi, eu e umas amigas, que a gente sempre tem aquelas amigas, né, que estimulam, incentivam. A minha amiga Valdenice Amaral foi e disse assim para mim que ela trabalhava na farmácia da Marta, a mãe da Águida. Até há poucos dias no Face se falaram sobre a farmácia dela, não tem quem não conhecesse. Ali em frente ao Feron, onde é hoje a loja do Conceitual Tecidos. Ali era a famosa farmácia da Marta, como ela era conhecida, né? E essa menina trabalhava lá na Marta e eu trabalhava na gráfica. Então, a gente se encontrava e conversava, nós éramos amigas. E aí ela me convidou para ir para Santa Maria fazer
o teste de educação física. Só que eu não queria fazer educação física, eu queria fazer enfermagem, né? Eu queria fazer enfermagem porque era uma outra história, tá? Uma outra história, por que eu queria fazer enfermagem. E ela me convenceu que eu não tinha perfil. Ela disse assim, mas como que uma pessoa que gosta de jogar vôlei, que gosta de dançar, vai fazer enfermagem, vai ficar dentro de um hospital, cuidando de doentes? Não te vejo nesse ambiente. E nós fomos para Santa Maria e ela me convenceu a fazer o teste de educação física, porque naquela época só se ingressava quem tivesse teste físico, passado no teste físico. Então, a gente tinha que ter boa coordenação, bom equilíbrio, capacidade física para poder entrar na faculdade, porque a faculdade de educação física era exclusivamente para formação de atletas, né? E então, nós fizemos o teste e eu passei, né? Mas, antes, nesse período, passado para ir fazer o vestibular, depois aprovada no teste, a minha irmã Marilena entra na jogada e convence meu pai, né, que eu deveria ir para Santa Maria fazer cursinho, porque eu não ia ter condições de passar no vestibular, porque eu tinha feito técnico em contabilidade, completamente as disciplinas que faziam naquela época, nada a ver com o que se cobrava no vestibular. No vestibular. E aí ela convenceu meu pai. Aí, naquela época, em Bossoroca, só estudava quem era filha de fazendeiro. Sim. Né? Então, meu pai era um pequeno empresário, era considerado, na época, com poucos recursos para colocar filho numa universidade. Mas ela convenceu meu pai que ele deveria pagar para mim o cursinho lá. E o meu pai, então, me deu 6 meses. Ele disse assim, olha, eu te dou 6 meses com tudo pago. Pago o cursinho, pago a tua estadia, pago tudo que tu precisar. Mas nesses 6 meses, se tu passar no vestibular, tu fica. Mas se tu rodar, tu vem para casa e vai trabalhar. Porque assim, ó, os pais antigamente achavam que a gente tinha que trabalhar cedo, ter essa independência, né? Então, eles não sonhavam tanto com um filho na universidade. Sim, né? Era mais longe este sonho, era mais distante, né? Mas tu fez, então, a prova, tu passou no teste físico e depois de passar no teste físico, daí que tu ia prestar o vestibular. Não era aprovado ainda, então antes tinha que passar no físico. Aí eu tinha que fazer para poder fazer o vestibular para educação física. Interessante. E aí eu ralei. Olha, eu vou dizer uma coisa, eu estudava de manhã, de tarde, cursinho toda tarde, e eu chegava em casa, tomava um banho, fazia um lanche e estudava até às 11 horas da noite. Parece que é padrão isso, mas as paredes do apartamento onde eu morava, ele era de alto a baixo, cheio de fórmulas, porque eu tive que estudar em 6 meses o equivalente a 3 anos do científico. Né? Mas eu estudei e eu passei. Na UFSM? Na UFSM. E aí, assim, ó, eu me lembro, assim, emocionada até, do meu pai, o orgulho dele, assim, ó, de pensar assim, a minha filha está na universidade. Eu me emociono, porque é tão bonito a gente vencer, não é verdade? Verdade. Eu me emociono até hoje quando eu conto essa história, do orgulho que meu pai sentiu. Verdade. E eu prometi que eu ia fazer uma faculdade e que eu ia honrar aquele tempo que o meu pai me bancou na universidade. Infelizmente, Leseline, eu não pude ter o prazer de ter ele vendo eu receber o diploma. Meu pai faleceu nesse período. Mas o meu irmão, Afrânio, foi representar a família. Então, foi um momento assim maravilhoso. E eu voltei para casa para ser professora, né, para começar minha vida profissional. E naquela época, a gente se formava lá na Universidade de Santa Maria,
todo mundo tinha o objetivo de ir embora para longe, sabe? Porque pagavam muito bem nos outros estados, porque quase não tinha profissional de educação física, né? Então, as minhas colegas foram trabalhar na universidade em Santa Catarina, foram lá para Roraima, foram para onde tinha lá carência de professor e entravam direto na universidade. Viravam professoras universitárias, exatamente. Né? Não tinha exigência de Claro. pós-graduação, de mestrado e tal. Naquela época era assim. Havia muita carência de profissional. Mas com a história da minha mãe ficar sozinha, né, eu retornei à minha cidade. E sabia que tinha um lugar para mim. E eu queria fazer a diferença também na minha cidade. Eu queria também mostrar que profissional, né, que eu seria. E voltei para Bossoroca, né? Onde eu iniciei a minha vida profissional. Então, eu trabalhei durante 20 anos lá. E como eu te disse antes, sempre tem uma amiga e um anjo, né, que orienta a gente. Então, o meu anjo, para eu ter feito educação física, foi a Valdenice Amaral. Ela mora em Porto Alegre atualmente. Então, assim, ó, cada vez que eu sinto uma alegria pelo meu trabalho, como eu senti agora no encerramento da natação, onde os pais foram lá valorizar o meu trabalho com a sua presença, a presença inteira das famílias, e que nós transformamos aquele clube lá que eu trabalho há 23 anos num espaço de festa com crianças, e demos um abraço simbólico na piscina. Eu agradeci tanto a ela, porque eu estou até hoje fazendo aquilo que tu achava que não se enquadrava. E tendo essas alegrias. Então, cada vez que acontece um evento assim, que eu me sinto valorizada, que eu sinto engrandecida com toda a humildade, eu agradeço a ela. E academia, eu tenho em Bossoroca Mari Nascimento, que foi minha colega da escola Miguel Fernandes. Eu vim dar aula na escola que eu me formei no ginasial. Você imagina a emoção de eu chegar na escola que eu aprendi a ler, a escrever a parte do ginasial, porque a escola de formação mais básica, que seria da primeira à quinta série, foi na escola Aide Nascimento, né? E depois, então, teve o ginasial, que foi uma conquista do pessoal de Bossoroca, porque também, assim, não podiam estudar, não tinha mais como, não saíam para estudar fora. Então, foi, assim, um marco no nosso município, o ginásio estadual lá, né? E aí eu estudei, naquela época, era primeiro, segundo, terceiro e quarto ano. Eu fiz os 4 anos lá, para depois, então, eu vim fazer o ensino médio em São Luís. E aí, esta escola que eu fui tão feliz, entendeu? Que me deu esse segundo degrau para mim realizar meu sonho, né? Eu voltei como professora. E aí essa colega, Maria Nascimento, que eu sou agradecida até hoje por ela ter me orientado, ela é uma pessoa muito correta, é uma pessoa que, como colega, ela me ensinou a ser ética, ela me ensinou a ser correta, porque a gente, quando é jovem, a gente só quer saber de jogar, e, sabe? Tu não tem muita formação, assim, né? Então, nós éramos muito, assim, a parte física, a parte prática da educação física, e ela me ensinava a parte pedagógica, né? Elas e os demais colegas da escola Miguel Fernandes, né? E aí ela disse assim para mim: Tânia, por que você não abre uma sala de ginástica? E eu me lembrei do meu querido professor João Aloísio, lá em Santa Maria, que fazia nós virar cambalhota, que era ginástica olímpica, né? Hoje se chama artística, ginástica olímpica. E aí eu disse: mas olha aí, Leiseline, eu realizei um sonho de muita criança, de muito adolescente. Eu peguei uma sala que tinha na nossa casa, que era a loja do pai e da mãe, né? Que foi loja, depois foi desativado, e eu peguei algumas pessoas e nós reformamos e transformamos aquela sala
num espaço de dança todo espelhado, com cortina, que as crianças nunca tinham visto, porque hoje tu vê tudo através da televisão e da internet, né? Mas naquela época, não. Se tu não saísse daquela cidade, tu não ia ver uma sala, e nem era normal ter uma sala assim em cidades menores, né? E eu fiz o meu espaço de dança, convidei uma professora de balé, a Miriam Manzoni, é artista plástica, uma grande pessoa também, e nós juntamos os nossos sonhos e construímos sonhos de toda aquela criançada. Ela dava aula de balé, e eu dava aula de ginástica, e eu dava aula de rítmica. E assim a gente construiu. Então, essa caminhada na área da academia foi uma caminhada construída com os meus esforços. Porque assim, ó, todos os cursos que eu saí fazer fora eram particular. Eu me lembro que 5 vezes eu saí da pequena Bossoroca e fui a Foz do Iguaçu fazer curso. E eu sempre fazia um na área da academia, na área do esporte e outro na área da recreação. Porque eu trabalhava com todas essas áreas. Tu tinha todas as faixas para te trabalhar. E também eu quero falar da Escola Josefina, uma escola municipal, onde foi o meu laboratório de recreação. Lá eu aprendi como dar aula para criança sem nada de material. Nós só tínhamos uma quadra que nem era de piso, um espaço. Eu dava aula embaixo das árvores. Eu construía o material para mim trabalhar. Mas aquele período foi assim, ó, um crescimento, porque eu saí de uma universidade que a gente tinha 50 bolas de vôlei, não sei quantas de basquete, uma piscina térmica. Eu saí daquele ambiente e fui cair num ambiente que quase não tinha nada, né? Eu tinha que criar. Criar. E aí, como é que eu fiz para mim pegar mais conteúdo de recreação, além dos cursos? O que que eu fiz? Eu escrevia para Rio de Janeiro numa biblioteca, né? Como é que a gente chama assim, que vende livros? Uma livraria? Uma livraria, e eu encomendava os livros, as coleções, tenho até hoje, tá? As coleções de livro, de atletismo, tá? De ginástica, de dança. E eu fui construindo essa minha caminhada. E aí, quanto mais eu trabalhava, mais apaixonada eu ficava por essa área. Vou te dizer uma coisa, esses 20 anos que eu tive em Bossoroca, foi assim, ó, extremamente gratificante. Foi maravilhoso o trabalho que eu fiz. A gente fazia espetáculo de dança. A gente colocou tanta criança no palco, sabe? Que hoje, passado, eu olho para trás e penso, meu Deus, como é que eu fiz tudo isso? Eu era coreógrafa, eu era designer de fantasias. Guarda-roupas. roupas. Isso. Eu era estilista. Estilista, eu escolhia tudo, sabe? Então, assim, ó, a minha mente não parava. Eu acho que, assim, ó, desde aquela época, a minha mente foi acelerando. Eu fui criando, e quanto mais a gente trabalha, mais criatividade a gente tem. E quando tu vem para São Luís, Tânia? Assim, ó, quando veio para São Luís, meus filhos estavam já para entrar no ensino médio. Daí eu pensei, eu não tenho como mandar eles para uma escola, e eu queria muito que eles viessem estudar na Escola Cruzeiro do Sul, né? E aí eu pensei, meu Deus, como é que eu vou... Claro que tinha um internato, mas eu não queria ficar longe dos meus filhos, né? Não queria ficar longe deles. E aí eu pensei assim, mas há de surgir uma oportunidade. Porque o Danilo, que é o segundo, estava ainda no 9º ano, como você diz, né? O 8º ano, 9º ano. Estava terminando. 8ª série, é série, né? Estava terminando ali. O Murilo já estava entrando no 2º grau. Aí, a Chuchu me convidou para trabalhar na coordenadoria de educação, para trabalhar na área dos esportes. E aí, quando a Chuchu me convidou, eu pensei, meu Deus do céu, que dilema.
eu olhava para minha academia montada, Tudo pronto. com tudo pronto, só trabalhar. E eu trabalhei com tudo. Eu trabalhei desde o baby class até a terceira idade e também com musculação, sabe? Então, assim, eu digo terceira idade, mas hoje tem tanto termo maturidade, mas elas são as mulheres mais adultas, né? E aí eu pensei, meu Deus, eu vou desmontar tudo isso, eu tenho a minha casa, meu círculo de amizades, dá um medo, né? A gente se desestabiliza, sair do comodismo, porque tudo era perto, o ginásio era perto, a academia era perto, a escola era perto. Mas antes de chegar nessa parte da academia, eu passei no concurso público, também tive que estudar bastante para passar no concurso, daí eu me efetivei no estado. E eu passei nos 2 concursos que eu fiz, trabalhava primeiro e segundo grau. Mas a minha paixão pela academia me fez eu abrir mão, e aí eu saí do estado, eu fiz o famoso PDV, sabe? Aí eu saí do estado e aquelas 20 horas que eu trabalhava no ensino médio, eu fui trabalhar mais dedicadamente à academia, que daí eu pude trabalhar com tudo isso que eu queria, né? E fiquei trabalhando na escola Miguel Fernandes, que era os anos iniciais, né? Ali. Então, quando a Chuchu me convidou, eu fiquei assim, ó, uma semana pensando, e eu tinha que tomar essa decisão, porque ela disse assim para mim, olha, Tânia, eu não posso ficar te esperando. Sabe o que eu fiz, Leiseline? Eu aventurei. Eu resolvi vir trabalhar em São Luís e morar em Bossoroca. Aí tu fazia um trecho Eu todos fiz os um dias. trecho assim, eu vinha, pegava o ônibus dos estudantes, naquela época tinha bastante estudante que vinha para São Luís, e podia a gente, como professor, também vir no mesmo ônibus. Eu pegava esse ônibus, a gente levantava às 5, né? E pegava esse ônibus para estar aqui os estudantes às 7h30 na escola. E eu ia para a coordenadoria. Chegava lá, não tinha ninguém, era a primeira a entrar, tá? E eu aguentei, assim, uns 6 meses, eu acho que assim, foi de março a julho. E aí o meu filho, o Danilo, foi e disse assim, olha, para mim, ele sempre me ajudou muito a tomar decisões. Ele foi e disse assim, mãe, eu não acho correto essa correria que a senhora está fazendo. Eu voltava para Bossoroca de carona, no dedão. No dedo, na aula. Mas eu me sentia uma adolescente na universidade. Se aventurando. Tá? Me aventurando. Nas RS do interior do Rio Grande do Sul. Nossa, aquilo para mim, assim, porque é coisa boa tu mudar de vida, tu aprender, tu conhecer, desafio. Eu sempre fui assim, de me desafiar. E aí o Danilo me disse, ai mãe, eu não aguento mais não ter a senhora em casa quando a gente chega para almoçar. Eu tinha uma senhora, a Nadir, maravilhosa, a segunda mãe dos meus filhos. E ela que me ajudava. Eu ia fazer curso, ficava 4, 5 dias, ela ficava com as crianças. 3 filhos, já tinha 3 filhos, né? A Darlise, o Murilo mais velho, o Danilo e depois a Darlise. E ela me ajudava muito. Então, assim, por que eu pude fazer isso? Porque eu tinha uma pessoa que me dava suporte. Hoje eu saía tranquila. De apoio, né? Eu saía tranquila. E aí, então, ela continuou trabalhando na minha casa, cuidando. A Darlise era pequenininha. Era ela que fazia para mim o levantamento das coisas que precisava comprar. Ela ajudava a gerenciar a casa. E era uma pequenininha, sabe? Mas aí o Danilo me disse, mãe, eu quero ir embora, mãe, com a senhora. Outro dilema, o Murilo não quis vir. Daí, em julho, eu vim para São Luís Gonzaga, de mudança. E aí veio o Danilo e a Darlise. E o Murilo disse assim, eu vou ficar com a avó. Outra coisa também que me machucou, mas que era preciso, deixar minha mãe. Eu morava na frente da casa da minha mãe. Então, a extensão da casa dela era a minha extensão. E a extensão da minha casa era a casa da mãe. Então, nós éramos muito ligadas, assim, porque ela cuidava dos meus filhos. Sabe o que é vó, né? Sei. Então, a avó maravilhosa. E aí, olha, me doeu o coração. Mas eu olhava de um lado a minha mãe que ficava, e por outro lado, aqueles adolescentes que precisavam de mim, que precisavam de um estudo melhor, que precisavam abrir um caminho para também fazer o que eu fiz, ir para uma universidade, né? E aí, eu muito
parto foi muito sofrido, deixar minha mãe. Mas eu tinha minha irmã mais velha, a Cecília, que cuidava muito da mãe. Então, eu, de certa forma, eu ficava tranquila sabendo que ela cuidava. Mas não foi fácil, não foi fácil. E a minha mãe veio, sabe, ela vinha passear e eu queria que ela morasse comigo, ela não quis. Ela tinha a casinha dela, com toda a história dela, né? Então, a gente ia visitar ela. E aí, então, o Danilo veio estudar no Rui Barbosa. E o Murilo ficou estudando no 2º grau lá, em Bossoroca. Aí, no outro ano, em março, o Murilo chegou e disse assim para mim: mãe, arruma vaga para mim, porque eu vou embora com vocês. E aí ele veio para estudar no Cruzeiro, entrou no 1º ano no Cruzeiro e no 2º ano no Osmar Pope, que daí ele estudava de noite. Porque ele fazia a diferença, o técnico e o outro. Isso, é. E aí, nesse período que eu trabalhei na coordenadoria, foi o período que eu parei de trabalhar com a ginástica, né, com a dança. Eu parei, fiz uma pausa, entendeu? E aí eu estudei e passei no concurso, porque eu queria garantir um salário melhor quando eu me aposentasse, né? Então, eu vou estudar e vou fazer o concurso, e passei no concurso e fiquei com 40 horas. Aí eu fui trabalhar numa escola noturna, porque eu queria conhecer o tipo de aluno que eu ainda não tinha dado aula. Outra realidade. Outra realidade. O aluno do noturno, que trabalha de dia e estuda de noite. A realidade que eu vivi. E aí eu fui dar aula no Polivalente. Né? Então, eu morava do lado do estadual e fui trabalhar lá no Polivalente. E eu me lembro que a Miriam era do Recursos Humanos, e ela disse assim: Tânia, pelo amor de Deus, tem vaga no Osmar Pope, do lado da tua casa. Aí eu morava na Júlio, né? E você vai ir lá, vai depender de carona também, né? Aí eu disse assim para ela: mas o meu objetivo é trabalhar com aluno que eu ainda não trabalhei, porque eu já trabalhei com todos os tipos de aluno, alunos carentes, alunos de escolas particulares, né? Eu quero conhecer esse aluno da noite. E foi uma experiência fantástica, maravilhosa. E aí tu teve uma outra experiência. Outra experiência, tá? Daí, quando eu saí da coordenadoria, eu consegui, porque a carga horária é menor, né? Eu consegui daí fazer uma parceria com a Lísia de Pribion. E aí eu fui dar aula de ginástica. Aqui em São Luís. Na academia que hoje eu tô, no espaço que hoje eu tô. Então, nós vamos esperar um pouquinho, porque essa história vai ficar para o próximo bloco. Vamos para o nosso primeiro bloco de comercial e já já a gente volta para falar da academia que está até hoje a pleno vapor aqui em São Luís. Viacom, a internet que é daqui. Instalação e distribuição através de materiais de qualidade, promovendo uma rede de alto padrão. Atendimento personalizado de acordo com as demandas dos clientes. Audiotec, contabilidade de pequenas, médias e grandes empresas, planejamento tributário, MEI, empresas do Simples, lucro presumido, lucro real, auditoria e perícia contábil. Acesse auditecassessoria.com.br. Basta apenas ter clientes satisfeitos. A Odonto Excelência prioriza pelo encantamento de seus 15 mil pacientes atendidos todos os dias. Implantes dentários, aparelho ortodôntico ou harmonização facial. Sorria para a Odonto Excelência e faça seu tratamento, porque aqui
você decide. Agende já a sua avaliação. Odonto Excelência, o seu lugar é aqui. Clínica Sagitália, ela foi criada com o intuito de trazer o paciente que ele tenha um atendimento multidisciplinar em um só local. Então, aqui na clínica, você vai encontrar, além do tratamento médico, outros tipos de acompanhamento para melhorar a sua qualidade de vida. No Sicredi, o atendimento é próximo, com soluções financeiras ideais para a sua vida. Porque aqui você é sócio da cooperativa. E os resultados financeiros são reinvestidos na sua região, impulsionando a economia local. Venha para o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Venha conosco conhecer a M-Brum. Hotel e Daycare, com 2 ambientes, um interno climatizado e outro ambiente externo com chafariz e piscina para o seu animal se divertir. M-Brum, conosco seu pet está em casa. Voltamos com o nosso Gente Daqui, hoje com o tema vitalidade, com esta pessoa maravilhosa que está ativa, contando todas essas histórias maravilhosas e que daqui a pouquinho vai contar para nós qual é o segredo deste pique aos 72 anos de idade. Mas antes vamos falar um pouquinho dos nossos patrocinadores. Afinal de contas, são os nossos parceiros de Gente Daqui, os nossos parceiros da TV Daqui, conosco Mobilar, móveis planejados, sob medida, aquilo que você precisa para sua casa, uma cozinha sob medida, um dormitório sob medida, quer um balcão novo, um armário novo para o seu banheiro, quer uma sala, porque além de todos os móveis sob medida, ele também tem lá móveis para sala, mesas e cadeiras para a cozinha, tudo lindo. Por sinal, hoje no estúdio nós temos produtos da Mobilar. Então hoje eu passei lá, fui lá falar com o seu Claudemir e com a Janice e peguei essas 2 mesinhas que fazem uma linda composição na sua sala. Então hoje conosco aqui no estúdio nós temos os móveis da Mobilar. Também conosco Clínica Sagitália, Clínica de Medicina e Bem-Estar. Você não deve mais ficar com dores, vá até a Sagitália. Todo o tratamento com fisioterapeutas, massoterapeutas, médicos especializados para te atender além de um espaço amplo, com sala de fisioterapia, pilates e tudo de melhor para você. Também conosco M-Brum, Clínica Veterinária, conosco seu pet está em casa. Nessa semana você vai lá e você vai começar a ver alguns preparativos para a Páscoa. As gurias já estão se organizando para deixar o seu pet todo lindo e maravilhoso para esse momento que está chegando da Páscoa. Você vai poder tirar fotos com eles, todos eles enfeitados com acessórios de Páscoa. E também Sicredi, a primeira cooperativa de crédito do Brasil. Vá até a Sicredi, o melhor atendimento está lá. Tânia, continuamos a nossa conversa. Vamos falar então como que surge a Tânia e a academia, que até hoje está aí a todo vapor. Estava contando então que tu fez uma parceria com a Lísia e aí tu começou a trabalhar aqui em São Luís na academia. Sim. Ligeline, eu falei, né, que se eu fosse falar da minha profissão, eu ia me emocionar, porque eu amo a minha profissão. Eu amo, ela é assim, tenho orgulho que me chamem de professora. E hoje, os meus alunos, que foram meus alunos lá nos anos que eu iniciei em Bossoroca, hoje, eles me encontram e continuam me chamando de professora, sabe? É tão, assim, gratificante, né? Uma vez prof, sempre prof, sempre, né? prof. E assim, ó, eu sou apaixonada pela trajetória. Eu tenho, assim, um carinho especial por esse trajeto da minha vida, sabe? Por onde eu andei, por esses desafios que eu enfrentei. E as pessoas que me ajudaram a vencer esses desafios, né? E então, a academia também, a Lísia de Prímio, né? Eu conversando com ela, e eu perguntei para ela se não tinha um espaço, porque eu tinha muita saudade de dançar. Eu tinha muita saudade de dar aula de ginástica.
E a Lísia, então, me abriu espaço. Daí eu, depois da escola, eu ia para a academia fazer a minha experiência aí e me reencontrar de novo como professora de ginástica, né? Porque eu tive afastada esses 4 anos que eu estive na coordenadoria, que foi um período também de muita aprendizagem, né? Porque a gente trabalhava com a área do esporte, né? Claro. E aí envolvia os 11 municípios da região ali, né? Em cada lugar a gente aprende alguma coisa, né? São vivências E diferentes. foi muito gratificante ali, aquele período, meus colegas da CRE, né? E todas as pessoas que eu conheci nesses municípios que a gente fazia as reuniões, nas escolas que a gente andou, né? Então, assim, ó, gratificante. Aí eu fui me reencontrar de novo como professora de academia, né? Aí, então, eu trabalhava assim e fui levando, né? Meio paralelo, assim. E nesse período também eu fiz uma experiência, como eu trabalhava à noite, me sobrava horas à tarde, sabe? Porque meu turno era de noite. Eu trabalhava de manhã nas escolas, trabalhei na Escola São Luís, trabalhei na Escola Osmar Pope, trabalhei no João Aloísio, andei por várias escolas, CIEP, todas as escolas maravilhosas que me acolheram muito bem. Então, me sobrava e eu encontrava o pessoal de Bossoroca e elas diziam assim para mim, ai, Tânia, como tu faz falta. E o meu coração, assim, ficava faceiro e doía ao mesmo tempo, cortado. Sabe? Apertadinho. Eu queria voltar para lá, eu queria voltar e dançar de novo com elas. E tu acredita que arrumaram uma sala para mim e eu fui lá. Daí tu ia uma vez na Aí semana? eu ia 2 vezes na semana, eu ia a Bossoroca para dar aula, tá? E daí era na sala da Rosângela Dutra. Aí ficou pequena a nossa sala para aquelas pessoas que tinham me solicitado. Daí eu aluguei uma sala maior e reabri abri meu espaço, né? E aí começou tudo de novo, né? E aí, paralelo, só que não era fácil, né? Eu saía de lá, da academia de tardinha, esperava o São Pedro. Não sei quem não conhece a trajetória de São Pedro, de Santa Maria para cá. Sim. Sabe? É muito complicado o tal de viagem de ônibus da São Pedro, né? E aí, quantas vezes era 1 da madrugada e eu recém estava chegando em casa. E às 6 horas eu tinha que levantar para ir para a escola. E daí eu pensava, acho que eu nem vou dormir. Vou né? ficar aqui acordada Vou ter que ficar já, vou aqui preparar umas acordada. aulas. Vou preparar alguma coisa. E eu fui batalhando, porque eu não queria deixar da academia e eu não queria deixar da escola, e a minha propósito era esse. E aí eu fui indo e dando conta desse, às vezes o cansaço pegava. Mas o senso de compromisso da gente é muito grande, né? Ah, isso é verdade, sempre bem. E aí eu disse, não, eu não posso parar, eu amo demais essa área da academia, eu não posso parar. E vou trabalhar na escola até quando for. E daí eu me aposentei em 2011, tá? Mas nesse período que acho que essa menina foi embora, a Lísia, o Darceli Crestani me convidou para abrir a academia. O Darceli. E aí nós abrimos a sala de dança na Movelândia, onde hoje funciona o Sinopse. Ali eu conheci as minhas alunas que estão comigo hoje, tá? Muitas das alunas que estão hoje comigo ali na academia foi lá naquela sala. E aí depois, então, a gente abriu de novo, né? Daí eu, aposentada em 2011... Abriu lá em cima. Eu abri lá em cima. Daí sim eu pude construir uma sala assim, com mais carga horária para trabalhar. Mas aí eu fiquei voltada totalmente para a população adulta, né? E aí eu fui trabalhar com ginástica, tá? Ginástica, alongamento, flexibilidade. A turma que eu considero as minhas meninas da melhor idade, que hoje estão com 92 anos, com 80. E aí elas já não estão mais comigo, porque eu encaminhei elas para o Pilates, que é uma atividade mais abrangente na idade delas, né? Mas algumas ainda continuam comigo, que são as mais novas.
Quantas turmas tu tens hoje, Tânia? Não, hoje eu tô com uma carga horária mínima. Eu tô Bem- com carga horária da aposentada. Tá com carga Tá. horária aposentada, Tô. mas tu tens período, tu trabalha... Eu, na época, antes da pandemia, né? Quando, eu tenho que chegar na história aqui. Quando eu abri a academia, né? Quando eu abri a academia, que eu tinha aula de ginástica e dança, surgiu a Zumba, em 2014. E eu estava de férias e uma menina, minha aluna, foi e mandou e disse assim, Tânia, olha o que está entrando no Brasil. E eu, viu? Os anjos. Janete Moura. Os anjos que as pessoas botam no caminho da gente é incrível. E ela me mandou um vídeo de dança e eu disse, tá aí. O que tu precisava... Eu preciso dar uma repaginada, eu preciso algo novo, eu preciso um novo desafio. Me inscrevi e fui para Porto Alegre fazer o curso de Zumba, instrutora de Zumba. Eu vou dizer um segredo, sabe que a Zumba nunca me gostou, os meus joelhos não me ajudam. Eu tenho uma dor, já tentei dançar, os meus joelhos não me ajudam. Admiro quem consiga, o meu joelho dá um creque, não vai na Zumba. E os meus ainda estão inteiros. Gente, os meus joelhos não me ajudam na Zumba. Aí, naquela época, eu dei tanta aula, gente. Eu tinha 5 turmas de Zumba. Meu Deus, a academia era incrível. Mas... E é uma questão que tu tem que estar dançando o tempo todo junto, Sim. né? Não é dizer faz, não é estar fazendo. E vou te tem que dizer ser uma coisa, fazendo junto 15, 16 músicas, cada 1 hora dançando. Tu tinha que ter muita coreografia. Guria, eu vou dizer uma coisa para ti. Eu abri a minha mente, porque eu tive que aprender aquelas coreografias que nunca na vida tinha visto. Merengue, salsa, reggaeton, calypso. Meu Deus, era a cultura Zumba, é uma cultura de vários países. De vários. 62, quando eu comecei, era coreografia de 62. O folclore de 62 países, tu imagina. E aí, a gente começou o curso, daí eu me credenciei, fiquei autorizada a usar o nome da Zumba e fazer o curso permanente, sabe? Eu era, todos os meses eu recebia material, então eu estava sempre reciclando. E aí eu dancei muito, sabe? Nossa, que a gente dançou. E como toda atividade que é novidade, as pessoas vão por curiosidade. Daí ficou comigo quem realmente gostava de dançar. E aí eu tinha 5 turmas, só que quando veio a pandemia, nós tivemos que fechar a academia, Sim. né? Tá? Mas nesse período, a Zumba já estava em declínio, tá? Porque surgiu outras atividades. Claro. E aí... E as modas também são ondas de... Às vezes, por exemplo, a Zumba, eu me lembro, ela estourou uma moda, né? Era uma moda. Não tinha onde não tivesse um E grupo ela é dançando maravilhosa, é dança. A Zumba é um programa de dança, entendeu? Então, assim, quem gosta de dança, dança. Só que, assim, ó, ela tem tanta sensualidade, ela tinha tanta diversidade. Mas eu fazia minhas aulas adaptadas, porque eu já não era criança, adaptada com a minha estrutura física, entende? Com aquilo que qualquer pessoa que entrasse dentro da minha aula podia dançar. Eu nunca trabalhei a Zumba de espetáculo, né? Sim. Porque o meu alunado não era de espetáculo. Eles queriam dançar e se divertir, né? E aí, quando começou o declínio da Zumba, assim, que a gente sentiu que foi acelerando demais e as pessoas não acompanham. Eu também já não gostei tanto, sabe? Porque, assim, ó, acelerou demais as coreografias, entrou funk, entrou reggaeton, muito agressivo, com muito impacto, com muita velocidade de gesto, sabe? Os ritmos muito fortes. E aí eu fui selecionando aquilo que se adaptava ao meu público e continuei. Mas eu já pensei, eu preciso de algo novo. Preciso de algo novo. E eu sou muito curiosa. Comecei a investigar na internet e vi a propaganda do curso de Funcional Bang em Porto Alegre. Novembro. E eu pensei, eu vou fazer. Fiz o curso em novembro. Fiz o curso e não abri, né? Porque eu tinha que comprar o material.
E todas as cordas. e Daí eu organizar. fui, eu envolvida também na minha outra atividade de verão, que eu vou falar também, né? Sim. Aí eu pensei assim, ó, eu vou fazer o curso e vou pegar os contatos e depois eu vou comprar, então, O o material. material. E aí eu fui trabalhar no rancho, que eu dava aula de natação e de Que até hidroginástica, hoje tu dá até aula de hoje eu dou aula. hidroginástica. E aí eu fui trabalhar, entrei depois, uma semana de férias, que tinha uma viagem marcada, fui viajar, e lá na viagem onde eu estava, eu encomendei o meu material. Sim. E aí quando eu cheguei de volta, uma semana e o meu material já estava aqui. Aí em fevereiro, eu abri a academia. Abri Fevereiro de 2020. 2020, né? 20. 2020. 20, realmente, 20. Porque foi 19 que eu fiz o curso. Aham. Daí, novembro de 2019. 2020 eu abri o curso em fevereiro. Encheu de gente. Coisa mais linda. Eu aprendi, as minhas alunas aprendendo comigo, nós estávamos tudo aprendendo junto. Sim. E fomos nos adaptando, né? Porque assim, ó, era 2 dias de curso. Não tem como tu aprender em 2 Tudo, dias né? tudo que é possível. Me deram uma pincelada, né? E aí eu tive alunas maravilhosas que me ajudaram a construir o nosso projeto de Funcional Bang. Daí eu coloquei o nome de Funcional, porque a professora era Bang Cord. Aham. E aí eu coloquei o meu, adaptei a ginástica localizada de solo no Bang e Bang. fiz o meu projeto. Que para quem não sabe, o Bang, a gente vê bastante hoje com a questão das redes, a gente vai, entra no Instagram, entra no TikTok, a gente vê academias, né? Mas para quem não sabe o que é o Funcional Bang, são cordas no teto, onde a gente se ata naquilo e tu faz todos os exercícios e aquilo reduz o impacto, né? Então, Isto. para quem, né, não pode ter muito impacto nos joelhos e articulações, alguma coisa, tu faz todos eles, mas ao mesmo tempo tu trabalha a força, tu trabalha a elasticidade, Sim, trabalha né? muito abdominal. E o Funcional Bang foi feito por uma professora de educação física e um fisioterapeuta. Eles estudaram como fazer, adaptando a cadeirinha de rapel com as cordas Isso. elásticas. Porque veio da Tailândia. A primeira entrada no Brasil foi da Tailândia. Depois veio dos Estados Unidos, em São Paulo. Que é muito legal a gente ver, né, aqueles vídeos e daí você dependura e sai quando vê aquelas gurias estão voando, assim, né? Que faz... A Jaque voa bastante. A tua minha mãe voa faz, bastante. né? Porque a mãe... E a mãe é bem fácil de voar, né? Com esse bem Bem pequenininha. levinho. Voa. Mas as pesadinhas também, sabe? Eu tenho é por peso, né? Sim. O Bang é por tamanho e peso. Por exemplo, o tamanho da Jaque é o tamanho P. Depois tem o M, que é 60 quilos, 65. Depois tem o de 70, que é o G. E depois tem de 80, 90, que é o GG. E o XGG, que vai até os 90 quilos. Então, a pessoa fica sentada na cadeira, braços e mãos livres. E faz os exercícios. Não tem impacto e não tem a sustentação do peso. Pra ver que a minha mãe é mais corajosa que eu. Um dia a Tânia me convidou, eu vou ter que ir lá gravar um dia, Tânia, contigo, e vou me aventurar naquelas cordas pra mas nós tu mostrar. vai gostar. E eu dizia, eu tenho medo, eu acho que eu vou me largar nisso, eu vou bater o rosto no chão. Não, é bem tranquilo, é bem tranquilo. E daí, então, tu abre o Funcional Bang aqui em São Luís, que é na região, só tem tu que trabalha com isso, né? É, isso aí. E daí, querida, aconteceu que veio a pandemia. Veio a pandemia. E nós tivemos que fechar a academia. Vocês imaginam, né? Ainda bem, porque a gente comprou tudo parcelado, né? Ninguém compra as coisas à vista assim, né? Eu comprei parcelado. E aí eu tinha que pagar as parcelas, esse investimento, sabe? Mas as primeiras parcelas, as alunas que tinham entrado no Bang me deram esse suporte. E aí eu consegui pagar. Depois, então, a gente foi, quando retornamos, continuando, sabe? Mas foi assim, ó, deu aquele impacto e as pessoas tiveram muita preocupação em voltar. Porque tu tinha que trabalhar só com 2, né? E as pessoas tinham medo de ir para academia para pegar a doença. Eu trabalhei durante todo o tempo que foi liberada, não peguei, graças a Deus, não peguei Covid, né? E as minhas alunas me ligavam e diziam assim, olha, estou com Covid, não vou poder ir na academia. Então, assim, houve aquele período terrível, né? Que a gente
só escutava que uma família inteira estava com Covid. Foi muito cruel, sabe? Mas, graças a Deus, depois, com toda essa função de vacina e tal, sabe, foi diminuindo, foi, né, a gente foi vencendo e o pessoal foi voltando devagarinho. Mas eu tô nesse período em ritmo de desaceleração. Então, o que que eu faço? Eu faço determinados horários e não faço mais aquela carga horária enorme que eu tinha. Então, eu trabalho com alguns horários. Trabalho com alguns horários de dança e com alguns horários do bang. E assim eu estou fazendo. Porque também tem outro lado que a gente está trabalhando, que é a questão do social, né? Das amigas, da organização de festa, do chamamento para viagem, né? Então tem esse outro lado que eu estou também me envolvendo nessa parte de lazer, né? Antes de nós conversar sobre essa parte, que eu quero puxar específico dessa parte, das amizades, como é que está funcionando, Tânia? Porque assim, ó, dentro da tua academia, tu trabalha normalmente com adultos, né? São mulheres adultas que estão lá fazendo bang, fazendo a zumba ainda. Mas tu ainda tens as tuas turmas de verão que tu dá aula no rancho. Sim. E aí, essa parte tu trabalha com criança, tu trabalha com adolescente também? Trabalho. E aí tu tens essa parte do veraneio ali, naquela parte ali, né? E aí tu ter todo esse pique, porque a gente sabe que trabalhar com criança, a gente toma um cansaço, né? Ainda mais piscina. Quando tu fala nessa parte assim, o meu olho brilha, porque eu tenho uma paixão pela natação. É gratificante trabalhar com a natação, é gratificante trabalhar com a hidroginástica. Então, assim, ó, eu comecei em 2000, né? Agora estamos em 2024, eu comecei em 2000 a dar aula lá. Então, quanta criança que passou pelas minhas mãos. Natação de crianças, adolescentes e adultos. Ensinei adultos e também trabalhei com pessoas, com militares que estavam fazendo curso, que precisavam de orientação, tá? E aí me procuravam e eu também trabalhei com personal assim, sabe? Dando treinamento de natação. Muito gratificante. E eu comecei trabalhando inicialmente com crianças com 5 aninhos, né? E depois, quando eu vi, eu comecei a baixar para 4 aninhos. Por quê? Porque cada vez mais os pais me procuravam e todo mundo foram colocando piscina e a preocupação que a criança não sabe nadar, tenho piscina em casa, a criança não sabe nadar. E aí eu baixei para 4 aninhos. E esse ano eu fiz uma outra experiência, que é a natação do Baby Class. Eu tive aluninha de 11 meses, fazendo 1 aninho. A Júlia Braga. Eu tive outra criança também pequenininha, sabe, com 10 meses, né? E 3 anos e meio, só que esse diferencial é que essa aula, a mãe, ou o pai, ou o avô, entra junto na piscina. Então vira bem. Foi assim, maravilhoso o trabalho, amei. E sofremos, porque esse janeiro deu uma temperatura muito louca, deu frio, coisa que nunca acontecia, a água era gelada. E eles entravam. Então, assim, ó, as crianças fazem festa, não interessa a água. Mas a cara dos pais a gente tinha que filmar, né? E era a coisa mais linda de ver as mamães e os papais ali, ó, ensinando, eu orientando, e eles ensinando a criança. Eu achei, assim, ó, uma experiência gratificante. E é uma experiência de uma troca, né? Porque tu vê que através do teu trabalho, tu consegue proporcionar momentos. Porque muitas vezes, e principalmente hoje, assim, o tempo é tão corrido. A gente tem os nossos filhos, mas a gente trabalha tanto, corre tanto, que às vezes a gente não tem um momento com eles. Exato. E ali, através do teu trabalho, através do teu projeto de natação, tu consegue proporcionar um momento de pai e filho, de mãe e filha, de vô e neto, que às vezes, se não fosse isso, a interação não haveria, né? Não aconteceria. Não, e a felicidade das crianças, assim, ó, que o papai ali, a mamãe ali, a vovó, e assim, ó, é a coisa mais linda de ver
nós trabalhando com as crianças, né? Esse ano deu mais ou menos umas 70 crianças. Meu Deus, É, e aí tu olha assim, ó, as vovós hoje, né, acompanham as crianças, né, porque os pais estão trabalhando. Então, assim, ó, eu me sinto lá protegida. Eu tenho papai, tenho mãe, tenho babá, tenho vovó, tudo no meu espaço ali. E eu que estou com as uma grande crianças, família. eu que estou ali com eles, ensinando, e tudo na perfeita harmonia. Eles como assistente, e eu trabalhando com as crianças, e as crianças envolvidas comigo, e assim, ó, tão bonito de ver assim, lá, a família podendo, né? Ai, eu acho coisa mais linda. As vovó entregando medalha para as crianças. E tu contou antes, nos nossos bastidores aqui, que no final do ano teve um ato, uma solenidade, algo que te marcou muito, que foi no encerramento da temporada. No dia 10 de março, né, a gente fez o encerramento. A gente sempre faz o encerramento com entrega de medalhas. Não fizemos competição. A gente faz, Sim. assim, ó, uma celebração com entrega de medalha para valorizar o esforço da criança, né? Então, a medalha para ele, assim, é simbólico, né? Mas representa o esforço da Sim. criança, né? A coragem de entrar dentro da água, né? Porque muitos chegam com muito medo, sabe? E, graças a Deus, vencem o medo e aprendem a nadar. E aí, então, nós fomos fazer esse encerramento. E, para minha surpresa, este ano, os pais compareceram quase que 100%, guria. E eu planejei, assim, sabe, um abraço. Mas eu não imaginava que seria tão lindo e tão grande. Meu Deus do céu, que coisa mais linda. Eu recebi as crianças lá em cima e os pais tudo lá embaixo, né? Esperando lá. E aí nós fomos entrando, as mães das crianças menores junto, né? Fomos entrando, fazendo o percurso da piscina e abraçamos a piscina e celebramos aquele momento e agradecendo por aquele espaço maravilhoso de aprendizagem, né? E assim, ó, eu realmente, assim, ó, foi assim, marcante. Marcante, emocionante. E o pessoal também, assim, acho que não, eles também não imaginavam que ia acontecer um momento daqueles, né? Nem as crianças, porque tudo era segredo. Sim. Eu fiz assim, organizei e vamos, sabe? Ninguém sabia que ia ter que caminhar, que ia ter... Os pais, eu acho lindo. Não sei se é por causa da minha idade, mas parece assim, ó, que eu tô lidando com criança de quinta série, de sexta série, porque a gente pede as gurias da hidroginástica, minhas vovó, entraram junto nesse abraço. Foram às 4h lá para o meu evento. Eu convidei e assim, ó, elas toparam, sabe, foram. Então, assim, ó, eu penso comigo assim que não existe comprovação maior do que o apoio ao meu trabalho, a valorização do meu trabalho, que a presença dos pais. A presença de todos. Né? Que bonito. Isso é pais, avós, padrinhos, sabe? Famílias inteiras. Coisa mais linda. Isso é muito bom. É. Vamos para mais um bloquinho comercial e logo nós vamos voltar, porque nós ainda temos muito assunto para falar. Viacom, a internet que é daqui. Instalação e distribuição através de materiais de qualidade, promovendo uma rede de alto padrão. Atendimento personalizado de acordo com as demandas dos clientes. Auditec, contabilidade de pequenas, médias e grandes empresas, planejamento tributário, MEI, empresas do Simples, lucro presumido, lucro real, auditoria e perícia contábil. Acesse auditecassessoria.com.br.
basta apenas ter clientes satisfeitos. A Odonto Excelência prioriza pelo encantamento de seus 15 mil pacientes atendidos todos os dias. Implantes dentários, aparelho ortodôntico ou harmonização facial. Sorria para a Odonto Excelência e faça seu tratamento, porque aqui você decide. Agende já a sua avaliação. Odonto Excelência, o seu lugar é aqui. A Clínica Sagitália, ela foi criada com o intuito de trazer o paciente que ele tenha um atendimento multidisciplinar em um só local. Então, aqui na clínica, você vai encontrar, além do tratamento médico, outros tipos de acompanhamento para melhorar sua qualidade de vida. No Sicredi, o atendimento é próximo, com soluções financeiras ideais para a sua vida. Porque aqui você é sócio da cooperativa. E os resultados financeiros são reinvestidos na sua região, impulsionando a economia local. Venha para o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Venha conosco conhecer a M-Brum. Hotel e Daycare, com 2 ambientes, um interno climatizado e outro ambiente externo com chafariz e piscina para o seu animal se divertir. M-Brum, conosco seu pet está em casa. Voltamos com gente daqui e agora vamos falar um pouquinho mais dos nossos patrocinadores. Conosco no Gente Daqui, Odonto Excelência. Ali na Odonto Excelência você encontra um cuidado dos clínicos gerais, você tem tratamento de endodontia, ortodontia, você tem ali à disposição do seu tratamento raio-x panorâmico. Tudo o que você precisa, um atendimento especial, um atendimento com carinho e dedicação ali na Odonto Excelência você encontra. Também conosco a Auditec, está precisando dar uma olhada nas suas contas, cuidar aí, está chegando a declaração do imposto de renda, vai lá na Auditec. Também Viacom, a internet que é daqui. E Story Papelaria, a Páscoa está chegando e lá na Story você encontra os melhores chocolates e presentes para presentear nessa Páscoa. Continuando esse papo tão gostoso com a Tânia. Tânia, vamos falar um pouquinho, e é uma das coisas que foi um dos marcos, assim, numa das questões que eu disse, eu preciso chamar a Tânia para nós conversarmos ainda em março, ainda nesse mês da mulher, é para falar da tua vitalidade. É para nós falarmos da mulher da terceira idade, porque pela faixa etária tu já está na terceira idade, mas que está ativa no mercado de trabalho, uma mulher que está sempre envolvida com várias atividades. A gente te vê trabalhando com gosto, tu tá sempre ativa, tu tá sempre inovando. Agora mesmo, quando comentava, tu foi atrás do Funcional Bang, isso agora, 4 anos atrás. Então, tu tá sempre inovando. Para ti, qual é a importância, qual é o segredo, o que tu julga essencial para te manter a tua mente e o teu corpo são? Vitalidade, né? Falando sobre vitalidade. Nos manter ativa, né? Atividade física. Desde pequena eu fui uma menina ativa, uma adolescente ativa, uma mulher adulta ativa e profissionalmente também, né? Profissionalmente pelas colocações que a gente fez aqui, esta minha caminhada na minha vida profissional, ela me propiciou estar sempre em movimento e estar sempre buscando alguma coisa. Sempre renovando, sempre novos desafios, né? E isso a gente vai aprendendo com a vida a se autoconhecer, né, para conviver socialmente, tá? Nessa minha trajetória, atividade física, então vitalidade, não existe segredo, nem fórmula para ter vitalidade. Existem as escolhas que a gente faz. E eu escolhi ser saudável, eu escolhi ser ativa.
E é fundamental que o ser humano nasceu em movimento. O ser humano não nasceu para ser parado. O corpo precisa de movimento. E a partir do momento que tu para de se movimentar, tu começa a envelhecer. Começa a endurecer, falando simplesmente assim. Então, assim, ó, a dança, para mim, ela sempre foi uma mola para me manter jovem. Porque a dança, ela traz, além da parte física, ela te traz a questão mental. Quando tu tá escutando a música, tu tá mexendo com as tuas emoções. Tem músicas que a gente dança que lembra a nossa juventude, que lembra a época que tu dançava, que tu ia à festa, que tu namorava, né? As boates, os sons, né? Então, a música, ela te mantém jovem, né? A alimentação, né? Eu como de tudo, mas eu sempre procurei ser regrada. Então, é a escolha que a gente faz. Eu sempre procurei, assim, comer muitas frutas, né? Eu tive, na minha infância, uma alimentação muito saudável, né? Comia muita fruta, muita salada. Até hoje, a minha mesa tem que ter salada e a minha fruta tem que ter fruta. Não vou dizer que seja tão saudável como era antigamente, as frutas de hoje, né? Infelizmente não, mas é o preço que você paga, né? Hoje já não tem mais como era antigamente, que tu tinha ali o pomar, onde tu podia escolher a fruta que tu ia comer. Mas a gente sempre procura, então, se alimentar assim. Mas eu acredito que a forma como a gente encara a vida, eu sempre pensei assim que se eu tenho que levantar para trabalhar, eu tenho que trabalhar minha cabeça para me ir com alegria. Então, isso me dá uma sensação de bem-estar, não dormir bem, tranquilo, todo mundo passa por isso, né? Mas tu tem que trabalhar a tua cabeça para enfrentar o teu dia a dia de trabalho. É um somatório o teu trabalho, né? Tu tem que estar bem. Mas assim, ó, fazer o que gosta. Fazer o que gosta. A gente não cansa quando a gente faz o que gosta. E eu escolhi, né, essa profissão que, para mim, só me mantém, além de meu cuidado corporal, a minha mente e as relações que vêm desta... Porque é um círculo de amizades. Exatamente, pelas escolas. E essa socialização, como tu falou antes. E aí, assim, ó, há uma troca de energia muito boa para quem chega para dançar, né? Para quem chega para fazer atividade. Já chega feliz e sai mais feliz ainda. Pode até chegar cansada, mas tenho certeza que vai sair dali mais leve, né? A música tem esse poder, a dança tem esse poder. Quem não gosta de dança, por exemplo, gosta da musculação, gosta de puxar ferro, ela vai ter o mesmo prazer que eu tenho dançando, porque ela está fazendo algo que ela gosta. Então, o segredo é fazer atividade física e procurar fazer uma atividade que se adapte ao teu estilo de vida que você gosta. Agora, o que não pode acontecer é não fazer atividade física. Os problemas vão vir, o envelhecimento vem, mas tu pode segurar. Tu pode segurar esse processo de envelhecimento. Retarda ele, né? Retarda. Então, quando as pessoas dizem assim para mim, ai, tu não tem essa idade. Eu acho que eu não tenho mesmo, pelo que eu faço. Mas para mim é tão natural ter essa idade e estar ainda trabalhando. O meu corpo ainda corresponde aos estímulos que eu solicito, né? E então, assim, ó, e desafio. Porque, assim, ó, se eu for diminuindo o meu ritmo, eu também vou começar a diminuir. Então, o que eu faço? Eu também tenho que atividade. Então, assim, durante o ano, eu trabalho com dança, com bang, com ginástica. Quando eu estou lá em dezembro, já cansadinha, vem o prazer da piscina, aquelas crianças maravilhosas chegando para me ensinar e eu me sentindo útil, gente, a sensação de utilidade. Não tem preço, não tem preço. Saber que tu tem conhecimento e que tu pode socializar esse conhecimento.
eu fico tão emocionada quando eu falo da minha profissão e da minha paixão, e quem convive comigo sabe. Que eu sou assim, que eu sou muito emotiva, e que eu choro quando eu quero falar das minhas coisas, porque assim, ó, eu amo a minha profissão e eu sou grata por estar nesse mercado de trabalho. Sou grata, e agradeço, assim, das pessoas ainda me procurarem, me solicitando para dar aula de natação, dar aula de hidroginástica. O nosso grupo é um convívio, é uma festa na piscina, e nós ainda fizemos arte, porque tem sexta-feira que é o dia do pastel e da cervejinha com as minhas alunas. A gente tem esse essa é hábito. A questão de tu ter a vitalidade, de tu estar trabalhando, de tu se sentir útil e de tu ter esse convívio social, né? Esse círculo de amizade, esse momento de lazer, esse momento de troca, né? Tudo isso vai ajudando. E assim, ó, as amizades que a gente fez ao longo da vida nessa caminhada, hoje, assim, ó, eu fui uma pessoa que eu aprendi muito, eu li muito e tive muitos livros de autoajuda. Porque a gente tem muito questionamento na vida da gente. Eu tenho história trágica de família. Eu perdi 2 irmãos que foram assassinados. Eu vi minha mãe sofrer a vida inteira. Eu vi meu pai. Teve um infarto em consequência da morte do 2º filho. A gente teve na nossa família essa desgraça, mas nós somos muito fortes. Nós somos pessoas de fé. E a gente levantou a cabeça e tocou a vida, eu e meus irmãos. A gente tem esse espírito de luta, sabe, de sobrevivência, assim, de vencer essas dificuldades. E isso é muito importante, porque a gente sabe que todo dia alguém perde alguém. É um filho que perde prematuramente, não é verdade? É uma mãe que perde um bebezinho. Isso é muito doloroso, mas faz parte do processo da vida. E a gente tem que ter fé, porque senão a gente desaba. E os amigos são essas pessoas maravilhosas que vão te dar as mãos na hora que tu precisa. E que também, na hora dos teus sonhos, eles te fazem voar. Eles te permitem que tu voa, sabe? Então, assim, ó, na maturidade hoje, eu digo assim, ó, que depois da família que tu tens, da tua família que tu ama, que é o teu foco, o outro foco é os amigos nessa área social, né? Sair com as amigas, porque os filhos crescem. O trabalho, tu se aposenta e tu perde o vínculo da escola, que é uma coisa bem dolorida, perder o vínculo da escola. Mas os amigos que tu permanece e que tu sai com eles é gratificante. Olha, eu descobri que depois daquela carga horária que eu trabalhava tanto, eu comecei a me permitir a sair com as amigas, a me permitir a ir fazer festa, a me permitir a chamar o pessoal para esse convívio. Não era só na academia, não, além da academia, participar dos eventos sociais, isso é muito, muito importante. E assim, ó, os amigos, na hora que tu tá com problema, eles percebem. Muitas vezes os filhos não percebem que tu está com problema. Por quê? Porque eles estão em pleno período de trabalho, não é verdade? E aí, quem é que percebe que tu não está legal? Quem é que percebe que tu não está bem? São os amigos que estão ali perto de você. Então, eu acho assim, ó, a irmandade, os amigos é a segunda irmandade. São os amigos, né? Não sei se eu respondi a tua pergunta. Respondeu. E essa é uma das coisas que a gente vê muito no teu grupo. Essa união, esse resgate, acredito que dê muitas coisas, né? A gente vê que todas as mulheres, e principalmente as mulheres que estão no teu grupo, elas se sentem incluídas e elas se sentem vivas e elas gostam de fazer festa e usem o termo festa como uma das melhores colocações, porque são festas, são alegres, são divertidas, se divertem, dão risada, e isso não tem nada que substitua, né? Os risos, as alegrias e os momentos que toda uma leva. Eu tenho um grupo de amigas que a gente sai, né, que a gente marca para sair, e a gente faz festa também em casa, assim, na casa de uma amiga, por exemplo, né? Não é só
num ambiente mais preparado, como um bar ou restaurante, né? E a gente dança tanto e brinca tanto que a gente tem a impressão que a gente é adolescente. Aí eu digo para elas assim, olha, que no outro dia eu levanto, eu tenho vontade de limpar a casa, de organizar as coisas, eu estou tão feliz, porque eu me diverti, eu brinquei, eu percebi a minha individualidade, né? Isso é muito gratificante. E nós temos esse grupo. E eu acho que aqui em São Luís tem muitos grupos de mulheres que se encontram e que vivem vivem isso, né? Tânia, eu quero te agradecer imensamente pela tua vinda aqui, por ter aceitado o convite, por ter dividido tantas histórias da tua vida, da tua profissão, tantos projetos, porque a gente vê tudo isso e a gente sabe que daqui a pouquinho vai surgir um outro projeto, porque a gente viu que tu é uma pessoa inquieta na busca sempre de coisas novas. Então eu quero te agradecer imensamente a disponibilidade, te parabenizar por esse espírito jovem que continue sempre assim e te pedir agora que tu deixe a tua mensagem final para quem está nos acompanhando ainda. Eu gostaria de dizer também assim, eu fico muito agradecida e eu disse para ela, Leiseline, eu disse, olha, se tu me deixar falar, eu vou atropelar. Porque para falar da minha profissão, eu choro, eu canto, eu danço e nossa. E então assim, ó, eu muito lisonjeada, né, por ter conversado contigo assim. E perdoe se eu fui um pouco repetitiva, imagina, tá? Ótima a tua fala. Mas além desta mensagem, eu gostaria de dizer para as pessoas: não tenham preguiça para sair quando as pessoas convidarem, quando as amigas convidarem. Se arrumam e saiam. É gratificante. Ficar em casa pensando no que passou, no que perdeu, ou no que poderia ter feito, no sonho que não realizou, não leva a nada, tá? E eu tenho, além das minhas amigas, eu tenho algo que me motiva muito, porque quando eu estou trabalhando, eu fico muito empolgada. Eu chego em casa e só fico imaginando a cena das crianças nadando e o que eu tenho que fazer para melhorar. E na academia também as coreografias, que eu quero acho que eu vou sentir que elas vão gostar. Então, para bloquear minha cabeça dessa adrenalina, eu assisto filme. E eu tenho aprendido muito. Se antigamente eu lia muito livro, hoje eu assisto muito filme. E tem filmes muito bons que retratam a realidade e nos ensinam a abrir essa mente, sabe? Abrir a mente para a mudança que está acontecendo no mundo. Então tem filmes hoje que ensinam desde da criança autista. A gente não sabia nada, né? E chegou na escola. Então, assim, ó, da criança deficiente, como trabalhar com as crianças. Então, assim, tu está aprendendo o preconceito, né? Que todo dia tu vê que tem alguém magoando alguém por causa de preconceito. Então, essas mudanças da sociedade, a gente tem que abrir. Então, como para a pessoa de idosa, quem sou eu para dar conselho? Quem sou eu para dar conselho? Eu estou crescendo e a gente vai amadurecendo e vai aprendendo. Mas eu digo para as pessoas assim, ó, procurem alternativas, sabe? Quando a tristeza bater na sua porta, você pode escolher ser feliz ou ser triste, né? Você pode escolher estar alegre ou não. Você pode escolher o que comer ou não. Você pode escolher, você tem o livre-arbítrio, mas faça por você, que a melhor e a maior beneficiada vai ser você, quando fizer as boas escolhas. Não tenha preguiça de ir para uma academia. A cidade está cheia, com N atividades. O círculo de amizade que vão encontrar lá na academia vai ser gratificante. Bater um papo diferente enquanto faz uma atividade, né? Olha, está aí o Sesc com um projeto maravilhoso, né? Envolvendo o pessoal aí em viagem e tudo. Eu só escuto delas gratificação. Isso é maravilhoso. Então, eu vou fazer uma consideração aqui final que eu achei bem interessante. Eu li num livro e achei muito interessante que nós somos, numa palestra, nós somos seres vinculares. Achei tão linda essa palavra,
porque nós formamos vínculos mesmo. Nossas relações iniciam no seio da família de origem, depois na escola, no mundo do trabalho, na família que construímos. Mas ao longo dessa caminhada, os amigos que agregamos nos acompanham e eles serão nossa fortaleza quando enfrentarmos as perdas que inevitavelmente acontecerão. Nossos pais, né, quando se forem, quem estará conosco, né? Mas também celebrarão conosco as vitórias, como o batizado do filho, o aniversário, a formatura. Eles estarão conosco, né? Nesses momentos importantes da vida, né? E os amigos, então, são essas pessoas que nos estendem a mão quando precisamos e que nos impulsionam quando a gente ousa sonhar e nos liberam para viver nossos sonhos. Né? Eles nos deixam voar, né? Essa é a mensagem, então, que eu achei interessante. Então, com esta fala, para arrematar, podemos dizer assim, né? Voem, voem e voem muito alto. Muito obrigada a todos que nos acompanharam até aqui. Terça-feira tem mais Gente Daqui e amanhã, quarta-feira, tem Notícias Daqui com a Larissa Dornelles. Um grande abraço a todos, muito obrigado e até terça-feira que vem. Gente Daqui. Oferecimento Mobilar, M-Brum, Odonto Excellence, Sagitália, Sicredi. Gente Daqui.